Fala, turminha! E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora a nossa aula de ciências, mas antes nós temos a nossa agenda. Hoje, 27 de julho de 2020, nós iremos ter aí uma atividade no livro, na página 44. A tia vai estar fazendo uma revisãozinha geral do nosso conteúdo, tá? Para que a gente possa responder essa atividade. E nas próximas semanas a tia vai trazer revisão, mas ela vai trazer uma revisão mais detalhada de alguns conteúdos que possa ter ficado algumas dúvidas, tá? E aí a tia vai detalhar mais esses conteúdos, vai fazer uma revisãozinha maior para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre esse conteúdo. Durante essa unidade, nós estudamos aí muito sobre o quê? Sobre as plantas. Partes das plantas, diferentes tipos de plantas, processo de fotossíntese, respiração, transpiração, polinização, os agentes polinizadores, os diferentes tipos de formações vegetais, várias coisas nós estudamos nessa unidade. E aí a tia vai fazer uma revisãozinha de alguns conteúdos, tá? Então vocês fiquem ligadinhos nas nossas aulas, tá? Vamos lá, então. Hoje a gente vai fazer uma revisãozinha geral sobre as plantas. A gente consegue perceber que as plantas, elas vão estar presentes aí no nosso cotidiano, tanto na nossa alimentação, como às vezes na decoração de um ambiente, tá? Na paisagem, em várias coisas. E as plantas, elas são essenciais o quê? Para o oxigênio. Porque lembra que a tia disse que a planta, ela absorve o gás carbônico e ela bota para fora o quê? O oxigênio, que é o gás limpo, é o gás que nós precisamos para o quê? Para respirar, tá? Então é como se ela fizesse o quê? Ela limpasse o nosso ar. Então, as plantas, elas são essenciais para a nossa vida, ok? Então, existem diferentes tipos de plantas. As plantas também são seres vivos, porém, são seres vivos que o quê? Que não se locomovem, mas que são capazes de produzir o seu próprio alimento através do processo da fotossíntese, tá? O processo da fotossíntese é um processo que só ocorre quando há o quê? Quando há a presença de luz, ou seja, quando há a presença da luz solar, a presença do sol, e aí o sol ele vai agir aonde? Onde é que acontece esse processo de fotossíntese? Vai acontecer na folha, tá? Então, a luz do sol vai penetrar na folha, junto com a água e o gás carbônico, tá? E aí vai acontecer o processo de fotossíntese, no qual a planta irá gerar uma glicose, que é um tipo de açúcar, e esse açúcar será o seu próprio alimento, e aí ela vai colocar para fora o quê? O nosso gás limpo, que vai ser o oxigênio, tá? Então, através do processo de fotossíntese, a planta, ela vai produzir o seu próprio alimento. E as plantas, elas são a base da nossa cadeia alimentar. Por que as plantas são a base da nossa cadeia alimentar? Porque elas produzem o seu próprio alimento, porque elas não dependem de nenhum outro ser vivo para se alimentar. Nós, seres humanos, nós produzimos nosso próprio alimento? Não. Quais são os alimentos aí que são tidos como plantas que fazem parte da nossa alimentação? As raízes, caules, folhas, flores, frutos, sementes. A maioria das partes das plantas, elas fazem parte aí da nossa alimentação, como nós já estudamos, não é? Então, existem vários tipos de plantas. As águas, elas também realizam o processo de fotossíntese. Porém, elas não são consideradas como plantas, porque é como se ela não tivesse toda uma estrutura que uma planta tem, tá? Por isso que elas não são consideradas como plantas. E aqui vocês conseguem ver, né, vários locais aonde se tem o quê? Aonde se tem as plantas. Então, as plantas, elas também servem para, de
digamos que decorar um lugar, elas servem para melhorar a paisagem. E aí fica uma paisagem mais agradável, um ambiente onde a gente consegue respirar um ar mais puro, sem tanta poluição. As plantas, elas são utilizadas na nossa alimentação e também na fabricação de quê? De matéria-prima, como móveis, cosméticos, roupas, maquiagens, produtos de limpeza, medicamentos. As plantas são utilizadas em várias coisas, tá? E agora a gente vai estudar um pouquinho sobre o quê? Sobre o grupo de plantas, tá? O primeiro grupo de plantas, nós temos aí os musgos, tá? Que vai ser essa plantinha que vocês conseguem ver aqui, com poucos centímetros, que não produzem flores, frutos. Suas folhas e caules não são consideradas verdadeiras. Por quê? Porque ela é uma planta que tem poucos centímetros, então a gente não consegue perceber muito bem a raiz dela e nem o caule dela. Porque, perceba, é como se fosse, digamos que um limo, tá? E elas têm que viver aí em ambientes úmidos. Agora a gente vai aí para as samambaias, que são plantas que têm uma altura variadas, podem ser pequenas ou ter metros de altura. Tem o caule com uma estrutura capaz de se locomover. Um exemplo, essa planta, se ela estiver assim, digamos que pendurada próximo a uma parede, e essa parede, ela for uma parede meia úmida, essa planta, ela pode o quê? O caule dela pode passar, se locomover pelaquela parede, tá? Ou por algum outro ambiente, e ela é capaz do quê? De se mover de um lugar para outro. Também vive em ambientes muito úmidos, ou seja, ambientes mais molhadinhos, e gostam bastante de quê? De sombras. Aí nós temos agora as araquárias e os pinheiros, que são comuns em ambientes mais frios, tá? Que possuem as suas folhas aí meia pontiaguda, porque em alguns ambientes mais frios, às vezes chegam até nevar. Então, essas pontas fazem com que não acumule muito gelo, muita neve nelas. Sementes e não produzem frutos, apenas sementes. As araquárias têm pinhas, que são estruturas cheias de sementes, conhecidas como pinhões. E nós temos aqui as laranjeiras, que faz parte do grupo de plantas mais numerosas em quantidades e espécies. É considerado como uma planta verdadeira. Por quê? Porque tem raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Aqui a gente tem aguapés, tá? Que é uma planta aí aquática. A vitória régia e orquídea, orquídeas, que são consideradas plantas aéreas também. Agora nós vamos passar aí para as partes das plantas, tá? E a gente começa aqui pelo caule. O caule é uma das partes das plantas que é responsável por quê? Por transportar a água e os sais minerais que a raiz ela absorve do solo. Ó, a raiz vai absorver, vai pegar para si, ó. Pegou para si, né? A água e os sais minerais. E o caule vai fazer o quê? O caule vai transportar para todas as outras partes das plantas a água e os sais minerais, tá? Então, a função do caule é de transportar a água e os sais minerais para as outras partes das plantas. As raízes são aí responsáveis por quê? Por absorver. Primeiro, a raiz ela vai fixar a planta no solo. Ó, pegou a raiz, plantou ali, né, a sementinha, aí ela vai o quê? Crescendo, vai se enraizando, vai se estruturando. Então, a raiz, ela é responsável primeiro por fixar a planta no solo, tá? A planta tá ali, ó. E quem é que tá sustentando? A raiz.
Aí a raiz vai fazer o quê? Ela vai absorver, vai pegar para cima, absorveu, pegou, né? A água e os sais minerais. A raiz fixa a planta no solo e absorve a água e os sais minerais. O caule é responsável por transportar. E as folhas? Nas folhas acontecem o quê? Nas folhas acontecem o processo de fotossíntese, que é o processo pelo qual as plantas elas fabricam o seu próprio alimento. A respiração da planta também acontece na folha, tá? Que é a absorção do oxigênio para a energia da planta. E também acontece na folha a transpiração, que é a eliminação da água em excesso. Geralmente, quando ali o solo está muito encharcado, que aí a raiz absorve a água, o caule transporta. Essa água que tem excesso na planta, ela vai acontecer uma transpiração, ou seja, ela vai colocar essa água para fora. E vai acontecer aonde? Vai acontecer na folha. As flores, olha, as flores. Nas flores que acontece aí o quê? É nas flores que acontecem o processo de polinização, que a partir daí vai fazer o quê? A planta ela vai se reproduzir e vai dar origem a outras plantas, tá? E a partir desse processo é que vai surgir aí o alimento. Na planta existe aí a parte feminina e a parte masculina. A parte feminina da planta a gente chama de ginoceu. E a parte masculina da planta a gente chama de androceu. No androceu vai ter o quê? Vai ter um pólen. E aí, o que é que acontece? A gente tem que ter o processo de polinização para que a planta ela possa se reproduzir. E aí, entra quem? Para fazer esse processo de polinização, entra alguns insetos, tá? Entra alguns bichinhos aí, como a abelha, a borboleta, o passarinho e até mesmo o morcego. Outros agentes polinizadores, tia, só são esses, é? Não. Nós temos a água e também o vento. O que é que acontece? Quando esses bichinhos eles vão lá na florzinha da planta, eles colocam as suas patinhas na flor para poder o quê? Para poder retirar, né, o néctar que tem na planta, que é um tipo de açúcar que serve de alimentos para os animais. O que é que acontece? Esse bichinho, ele vai colocar suas patinhas ali na flor e vai topar no pólen, tá? Quando esses bichinhos, eles voam, o que é que acontece? Esse pólen que ficou grudadinho nas patas, eles vão cair em cima dessa mesma planta ou de uma outra planta. E a partir daí acontece o quê? A reprodução dessa planta, tá? Então, o pólen é o responsável pela reprodução. Mas, para que as plantas se reproduzam, nós precisamos dos agentes polinizadores, que são o quê? Muito importantes. A tia vai estar botando um vídeo falando um pouquinho melhor sobre a polinização. Então, o vídeo ele vai falar aí sobre o quê? Sobre a polinização e sobre os agentes polinizadores. A polinização vai acontecer na planta e é o processo pelo qual a planta precisa para se reproduzir. E a partir dessa reprodução é que vai surgir o quê? Os frutos. Primeiro surge a semente, tá? Que é quando essa florzinha ela vai cair. E depois vai surgir o fruto. Mas essa florzinha ela só vai cair depois que acontecer esse processo de polinização, tá? Agora nós temos as sementes. As sementes, elas vão ser germinadas depois do processo de quê? Do processo de polinização, tá? Que é quando a planta se reproduz. Após isso, ela começa aí a formar a sua sementezinha. E aí nós vamos ter sementes que vão ser nuas, digamos assim, tá? Que vai ser sementes que não vai ter nenhuma proteção. E nós vamos ter as sementes que vão ter
as proteções. A gente consegue perceber que algumas plantas, elas não dão frutos. Então, o que nós temos é apenas o quê? As sementes, que é o caso do pinhão, tá? Que é o fruto lá das araquárias. Já uma maçã. A semente da maçã fica onde? Fica dentro dela. As sementes da goiaba, também. A semente da laranja, também. Essas sementes, elas são originadas na flor. Um exemplo de semente, que eu não sei se vocês sabiam, é o feijão, tá? O feijão, ele primeiro, a gente planta o feijãozinho e ele vai fazendo o quê? Ele vai crescendo, crescendo. E aí a gente vê depois já como é que ele vai se formando. E aí ele vai criando o quê? Uma vegezinha. Quando a gente abre ali, a gente consegue ver o feijão. O feijão, ele é o quê? Ele é uma semente, tá? Agora, nós temos aí os frutos, que são formados a partir da parte feminina da planta. E isso acontece após a reprodução, que foi o quê? Após esse processo de polinização, que a planta ela se reproduz, ela vai dar origem ao fruto, tá? Vai vir a semente e em seguida vai vir o fruto. E existe aí algumas frutas que são adocicadas e outras frutas que não são adocicadas. Nós também temos, sabe o quê? Os frutos que são tidos como carnosos, ou seja, que tem muita carne, e os frutos secos, que é as nozes, castanha, amendoim. E aí os frutos que são carnosos, nós temos melancia, mamão, maçã, goiaba, tá? Agora, nós vamos falar sobre matéria-prima. Tanto os animais quanto as plantas, eles servem de matéria-prima, ou seja, nós podemos aí criar outras coisas a partir deles, tá? E aqui a gente consegue perceber que as plantas são importantes fontes de matéria-prima para a fabricação de uma grande variedade de produtos que nós consumimos diariamente. Os móveis que nós temos em nossa casa são aí produzidos, feitos, né, através de plantas, de caules, tá? De plantas que são madeiras que vêm da onde? Que vêm das árvores. Mas, tia, qualquer planta a gente pode derrubar e fazer árvore? Não. Existem as plantas que são adequadas para que a gente faça isso, tá? Essas plantas, elas já são plantadas com esse fim, para retirar uma madeira adequada do ambiente. Nós não podemos aí retirar qualquer tipo de madeira, nós não podemos arrancar qualquer tipo de planta para fazer móvel não, entendeu? Tem a madeira que é apropriada. A planta, ela já foi plantada com esse intuito de mais na frente ela ser o quê? Ela ser arrancada, tá? E aí nós chamamos de quê? De madeira certificada. As plantas são usadas também aonde? No paisagismo, tá? Principalmente as flores, que aí elas são utilizadas para ornamentar jardins, praças. Geralmente quando a gente vai para um casamento, a gente consegue perceber muitas flores bonitas e belíssimas, não é mesmo? Então, as plantas, elas fazem parte também do paisagismo, para deixar um ambiente mais bonito, um ambiente mais suave. E aqui vocês conseguem ver, né? Aqui eu botou a imagem de alguns jardins, para que vocês observem como é que a gente faz essa composição com as plantas. As plantas, elas também são utilizadas nos cosméticos. Ó, vocês devem usar perfume, creme de pele, creme de cabelo, shampoo, condicionador, hidratante, várias coisas, né? Então, para a produção desses cosméticos, desses utensílios aí, desses objetos que nós usamos, são retiradas das plantas algumas substâncias. Por exemplo, a babosa, que às vezes a gente encontra aí em cremes de cabelos, tá? Ou então em cremes de pele. Outro exemplo.
exemplo, a banana, a manga, o abacate, várias coisas, o coco, nós encontramos várias substâncias dessas plantas em vários cosméticos, em vários produtos que nós costumamos usar no nosso dia a dia. E aqui a tia trouxe algumas imagens de alguns cosméticos para vocês, né? Como batom, perfume, hidratante, máscara de cílios, várias coisas para vocês perceberem que esses cosméticos eles foram feitos a partir de substâncias que existem aonde? Nas plantas. E aí, as plantas também são usadas para fazer o quê? Bijuterias. E para fazer essas bijuterias, qual planta, tia? Geralmente é o capim-dourado, que é uma planta típica do cerrado, tá? Foi aquela vegetação que nós estudamos, tá? Que são amplamente utilizadas na fabricação de bijuterias, colares, brincos, bolsas, braceletes. E são vendidas aqui no nosso país, no Brasil, e também são exportadas para outros países. E aqui vocês podem ver, né, o capim dourado, que vai ser esse aqui. E as bijuterias que são feitas a partir dele. A gente tem aqui brinco e um colar, tá? As plantas, elas também são utilizadas para a fabricação de produtos de limpeza. Por quê? Porque muitas plantas têm uma ação germicida, ou seja, elas matam os germes, tá? Por isso que são usadas na fabricação de produtos de limpeza. E aí nós temos dois exemplos, que é o eucalipto e o pinho, que podem ser usados. Além de ter um aroma bom, eles têm o quê? Eles têm substâncias que matam os germes. E nós temos também aqui os medicamentos. Então, as plantas, elas também são usadas aí na fabricação dos medicamentos, tá? E as roupas. Entre as plantas, nós usamos também na fabricação de roupas. E nós podemos citar o algodão e o linho, que são conhecidos, desde muito tempo atrás. Agora, vocês vão ver um pouquinho sobre os tipos de vegetações, tá? Que aí nós temos várias. E a tia vai começar aqui falando um pouquinho sobre os diferentes formações vegetais, tá? As formações vegetais, elas vão se desenvolver de acordo com o tipo de clima, de relevo, a temperatura, a disponibilidade de água, o tipo de solo, onde as plantas elas estão. Então, as plantas elas vão o quê? Elas vão se adequando ao ambiente que elas estão. Se naquele ambiente tem pouca água, então a folha daquela planta vai ser um pouco diferente. Para que o quê? Para que essa planta ela não perca tanta água e acabe morrendo. Se há um lugar mais frio, o que é que vai acontecer? Como é que vai ficar essa planta? Tá? Então, as plantas, elas vão o quê? Elas vão se adaptando ao clima, ao relevo, à temperatura, a como está o solo, a questão da água. Tudo isso a planta ela vai se adaptando. Como nós, seres humanos, precisamos aí nos adaptar a vários ambientes também, não é? Então, nós temos aqui como uma forma de vegetação as florestas tropicais, que apresentam árvores com folhas grandes e largas, geralmente são úmidas, quentes e elas recebem o quê? Muita luz. E nós temos como exemplo aqui no Brasil, de florestas tropicais, a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica, tá? Aqui vocês conseguem ver esse tipo de floresta tropical que a tia tá falando para vocês. E agora, nós temos aqui o quê? A floresta, tá? Florestas temperadas, que elas são adaptadas a um ambiente mais frios e com invernos mais o quê? Com invernos mais rigorosos. Geralmente, nós encontramos pinheiros, a planta, tá? E no Brasil, nós temos o quê? Nós temos a mata de araquárias, que aí
vai ser essa mata que a tia está apresentando para vocês. Tia, quais são os animais que nós encontramos nesse tipo de floresta, nesse tipo de vegetação? Nós encontramos a gralha azul, que vai ser esse aqui, e os esquilos. Esses vão ser os animais que nós conseguimos encontrar nesse tipo de vegetação. Aqui vocês ainda conseguem ver, tá? Os pinheiros. E agora nós vamos falar da caatinga, que a esse tipo de vegetação são ambientes que recebem muita luz, ou seja, muito calor, tem pouca água e as árvores são baixas, suas folhas são pequenas e a gente consegue perceber nesse tipo de vegetação uma grande diversidade de cactos, que são plantas que resistem aí a uma quantidade de água baixa. Você não precisa estar ali precisando de água sempre, entendeu? Ela vai resistir ao calor e à seca. Aqui, como vocês podem ver, nós temos uma imagem que retrata esse tipo de vegetação da caatinga. Percebam que o solo é um solo bem seco, que as plantas elas só têm o que? Caule, não tem folha. E o que predomina aqui, que a gente consegue ver aqui atrás, aqui na frente, e é o que? São os cactos, tá? Que é uma planta que tem muitos espinhos, que nós temos que tomar bastante cuidado. A tia tem 2 cactos aqui em casa que são bem pequenininhos. E que, por sinal, eu tenho muito medo de me furar. Tia, quais são os animais que nós encontramos nesse tipo de vegetação? O carcará, que vai ser esse primeiro aqui. A ariranha azul e a asa branca, tá? São aves. E essas aves nós encontramos nesse tipo de vegetação. Agora, nós temos o cerrado, que é semelhante a uma savana africana. Ele também é encontrado em um clima quente e seco, mas tem uma quantidade de chuva maior que na caatinga. Na caatinga quase não tem chuva. Já no cerrado possui mais um pouco de chuva. As árvores elas vão ter o quê? Elas vão ter caules com cascas grossas e retorcidas. E são algumas espécies de capim, como o capim dourado que a tia falou a princípio, que é utilizado para fazer o quê? Para fazer as bijuterias, que são utilizadas aqui no Brasil e também são exportadas para fora do Brasil. E aqui vocês conseguem ver, né, a imagem de uma planta lá do cerrado, que predomina aí nessa região. Tia, quais são os animais que nós encontramos aí nesse tipo de vegetação? O lobo-guará e o tamanduá-bandeira, tá? São os animais que mais predominam esse tipo de vegetação. Agora, nós vamos para a nossa atividade que vai estar no livro, na página 44.
aqui está a nossa atividade, tá? Que nós vamos responder. É como uma forma de lembrar um pouco de todo o conteúdo que nós estudamos durante esse bimestre, tá? Durante essas unidades. Então, nós vamos relembrar algumas coisas que nós aprendemos. Então, eu aprendi que as plantas e as... Qual é o nome daquelas plantas que são tidas como não verdadeiras? Que foi aquela primeira planta que a tia explicou. São as águas. Elas produzem glicose e o quê? E o oxigênio, tá? Glicose vai ser o quê? O alimento delas. E o oxigênio vai ser o quê? O que nós precisamos do ar. Além de servirem de alimento, as plantas também são utilizadas como o quê? Nós usamos as plantas como o quê? Como matéria-prima para a produção de quê? Para a produção de roupa, medicamentos, cosméticos, de produtos de limpeza, móveis. Nós usamos as plantas para o paisagismo. Várias coisas nós usamos as plantas. Então, além de servirem de alimentos, as plantas também são utilizadas como matéria-prima, tá? Eu entendi que o quê? Que as formações vegetais se desenvolvem de acordo com o quê? Com o clima, com o relevo, a temperatura de água e de solo do local onde elas estão. E a tia falou aí de alguns tipos de vegetações para vocês. Florestas tropicais, florestas temperadas, caatinga e cerrado. Essas foram algumas das vegetações que a tia trouxe para vocês. Então, eu entendi que as formações vegetais elas vão se desenvolver de acordo com o tipo de clima, relevo, temperatura, disponibilidade de água e de solo do local onde estão. Há 4 também grandes grupos de plantas e como exemplo podemos citar o quê? Podemos citar os musgos, que é como se fosse um limo, que é uma planta que tem o quê? Poucos centímetros. Musgos. As samambaias, que são plantas que podem chegar até ter o quê? Metros. E aí, geralmente, elas usam o caule para o quê? Para se locomover, vivem em ambientes úmidos. E que não tem flores nem frutos. Os pinheiros, tá? Que são encontrados em locais mais frios. E as laranjeiras. Não, as araquárias. Peraí. As araquárias. Que são plantas estróbilos e que as sementes e a... Qual é a planta que nós temos como completa? Que tem raiz, caule, folha, flores, frutos e sementes. São as laranjeiras, tá? Que são considerados como uma planta completa. E agora nós vamos o quê? Completar aqui as partes das plantas. A raiz. A raiz fixa o quê? Fixa a planta no solo e absorve água e sais minerais, né? Então, fixa a planta no solo e absorve a água
sais minerais. Deixa eu tentar aumentar aqui para que vocês vejam, tá? A resposta. Então, a função da raiz é o quê? Fixar a planta no solo e absorver água e sais minerais. O que é que sustenta a planta e transporta a água e os seus nutrientes? Qual é a parte da planta que a gente sabe que transporta a água e os nutrientes? É o caule. Qual parte da planta é responsável pela respiração, fotossíntese e transpiração? Vai ser o quê? A folha. É na folha que acontece o processo de respiração, processo de fotossíntese, que é o processo pelo qual a planta ela produz o seu próprio alimento, e também a transpiração, que é onde a planta coloca a água que tem o excesso dela para fora. As flores são responsáveis por quê? Deixa eu botar uma caixinha aqui. Qual a função das flores? É a reprodução, tá? É na flor que acontece a reprodução da planta, através da reprodução, tá? Os frutos. Qual é a função dos frutos? Proteger as sementes. E o que é que gera novas plantas? Que a gente planta geralmente são as sementes, tá? Essa foi a nossa atividadezinha de hoje e a nossa revisão. Como a tia já havia comentado com vocês, nós vamos ter uma revisão mais detalhada, tá? Nós vamos poder aí explicar e a gente pode discutir em uma live vários outros conteúdos relacionados ao que nós aprendemos sobre plantas, tá? Então, meu muito obrigado a todos que acompanham vocês, meus alunos, né? A tia tá com muita saudade de cada um de vocês. Lembrando, nós vamos ter live agora, dia de quarta e dia de sexta. Vai ser 2 horários. E aí a gente vai começar a partir das 8h30, ok? Quarta e sexta. Aí, ao invés de ter live e vídeo, nós vamos ter apenas o quê? Apenas a live. Fica legal assim. Nosso tempo aumenta um pouquinho, né? A gente consegue matar mais a saudade. E aí, os nossos estudos, eles ficam mais o quê? Mais proveitosos. A gente consegue aproveitar mais um tempo. Quando a gente tem dúvida, a gente consegue tirar, por mais que seja virtualmente, mas a gente tá tendo esse contato, que é muito interessante, é muito bom. A tia gosta muito, tá? Então, um beijo e até a próxima aula. Tchau!